Há uns que são de facto empreendedores, há outros que são gestores. Há uma diferença muito grande. Então tu és apologista mesmo de uma boa preparação antes de lançar um produto ao mercado, não é? O mais importante nisso tudo é definir os processos. Como é que tu avalias e desenvolves, nesse caso, a tua equipe, para poder garantir um crescimento sustentável, né? Muito democrático, as coisas não funcionam, então precisa ter uma liderança forte. Quando as coisas não estão a correr bem na tua empresa ou em tua casa, a responsabilidade é tua. Sejam todos muito bem-vindos ao Business Sem Limite, um programa que aborda temáticas sobre negócios, empreendedorismo, gestão e o dia a dia dos nossos empreendedores. Eu sou Edson Cardoso. E eu sou o Fábio Almeida. Sejam bem-vindos ao nosso canal e deixa-me agradecer já a vossa presença, a vossa audiência. Estamos aqui com convidados bombásticos, um convidado muito bom, vai dar aqui muitos cortes, vai dar aqui uma aula magna sobre gestão, sobre como é que podemos fazer acontecer para si que quer ser empresário, que almeja ser empresário, sonha com isto. Ele vai dar bons insights porque fundou algumas empresas, está muito naturalizado com o processo da criação de empresas, é gestor de topo. Já vamos continuar. Quanto a isso, deixa-me agradecer antes de começar e dar aqui o próprio tchan do programa. Deixa agradecer aos nossos patrocinadores que por acaso São os melhores do mercado. São os melhores do mercado e já sabes como é que é. Nós temos que agradecer ao Odontocare, que é a nossa clínica dentária, cuida dos nossos dentes, cuida da nossa saúde oral. Não deixe de seguir, siga a página deles aí no Instagram e no Facebook. Odontocare. E temos também a Accento. Accento Aromas, que é líder no mercado da aromatização. Que quase todos os clientes que sentem aprovam, obviamente, pelo bom cheiro que ela proporciona. Isso, eu sou prova viva de que sim. A minha casa cheira bem, a clínica cheira bem, e é tudo graças a Accento. Somos os dois, porque o sorriso pois é da Odontocare. Mas sem mais delongas, é exatamente isso. Nós vamos pedir para dar o seu like, subscrever-se no canal, compartilhar com o máximo de pessoas possível para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas e possa ser impactante, porque aqui a gente fala sobre a realidade angolana, sobre aquilo que a gente faz, o nosso dia a dia e quais são as nossas dificuldades, ou seja, é uma língua de tu para tu que só aqui no Business Sem Limites é que você consegue encontrar. Então, já sabe, dá o like, subscreve o canal e compartilha o máximo possível, porque se eu não fizer isso, o que é que vai acontecer, Edson? Vamos falir. E aí vai estar duro, porque não vamos saber o que fazer. Mas, dando continuidade aqui, eu estava a dizer, o nome dele é Duarte Gabriel. Seja muito bem-vindo ao Business Sem Limites, Duarte. Obrigado por ter estado aqui. Bem-vindo, grande Duarte. Obrigado eu pelo convite. Grande Duarte, por favor, apresenta. Duarte Gabriel é um jovem, né? Tem 40 e poucos anos. Medo. Um jovem que nasceu em Banza, Congo, na província do Zaire. Veio para Luanda com um ano e meio. E saiu de Angola em 95 para estudar. E voltou para Angola em 2007. Este Duarte Gabriel, Bacongo, 100%. Backup original. Como eu digo Os sempre. Bacongos têm fama. Tem, sim. Qual? Do Ouija? Isso vamos deixar para um outro dia. Tá bem. Duarte, fala-nos um pouco sobre as tuas empresas. Nós sabemos que na realidade o Duarte fez o curso de Direito, Relações Internacionais Também um MBA, fez também um MBA em Gestão de Empresas. Então, acho que nada melhor do que ser o Duarte a apresentar
aquilo que o Duarte hoje faz, porque sei que também tem uma instituição que é a empresa de investimento, né? Onde acaba por ter participações em vários negócios, né? Duarte, por favor, Melhor do que tu. é melhor do que eu, por favor. Está bem, vamos aqui dizer. Relativamente ao Duarte e aquilo que eu já apresentei a nível da formação, como eu estava a dizer no off, eu sempre tive o sonho. Primeiro tive o sonho de ser engenheiro, quis ser engenheiro de Minas e tal. No 12º ano apercebi-me que eu não tinha jeito para engenharia. Pá, foste mais rápido, eu só Yeah. descobri na faculdade. A matemática, a física-química começou a trazer problemas graves, os parafusos começaram a não funcionar e depois, por conta das línguas, vivência e tudo o resto, eu decidi, não, vou ser diplomata. Eu tenho uma boa relação com as pessoas, eu gosto de me comunicar, eu gosto de viajar, gosto de outras realidades. Talvez a diplomacia, até como eu tinha a fama de ser muito conciliador, então vou avançar para a diplomacia. Só que no segundo, terceiro ano da faculdade, eu comecei a ver que eu tinha uma paixão pelas cadeiras de Direito. E na altura a universidade tinha um detalhe muito grande, que era a turma de RI tinha aulas com a turma de Direito, nas cadeiras de Direito. As cadeiras de línguas, literaturas, as cadeiras que tinham a ver com inglês, francês, língua portuguesa, literatura, nós tínhamos com as turmas de língua e literatura moderna. As cadeiras ligadas à economia nós tínhamos que fazer com a turma de economia. Então, a universidade naquela altura nos tornava já nómadas, já frequentávamos os vários ambientes das várias turmas, porque a ideia geral era podermos ter uma percepção geral de tudo aquilo que são as várias matérias, porque enquanto diplomata representas o país e deves lidar com as várias matérias e várias sensibilidades em vários ambientes. E nós fazíamos essa transição. No final do curso, e eu senti que o bicho do direito estava lá. Disse, mas eu gosto muito das cadeiras de direito. Mas eu também naquela altura começava a olhar para a questão económica de outra forma. Então eu decidi fazer uma pós-graduação em Direito Administrativo. E aquilo correu bem. Então depois fui para fazer as equivalências e fui fazer o curso de Direito em Bolonha. Só que depois disso eu descobri que eu gostava mais de negócios. Então eu disse, eu já tenho a ferramenta de argumentação, já tenho a ferramenta de análise processual. Eu não quero ser advogado. Eu quero ser um homem de negócios. Então, para ser um homem de negócios, eu tenho que me capacitar e potencializar. E falei com o meu pai na altura e ele disse, não há problemas. Vou fazer um MBA. E fiz um MBA de Gestão de Negócio e Liderança. Depois disso, vim para Angola e comecei a trabalhar no Estado. Algo completamente diferente daquilo que eu estava a expectar. Mas foi uma boa experiência. Tive a oportunidade de ter bons líderes, não tive chefes, tive bons líderes que me ensinaram o caminho e mostraram-me que caminho eu deveria seguir. E felizmente em 2014 e 15 o bicho do negócio estava a crescer cada vez mais. Em 2016 desliguei-me do Estado e fui para a atividade privada. Mas a par disso, desde há muito tempo, 2012, 2013, que fiz o investimento na Promofan. Mas, ou seja, o que tu estás a dizer é que sais do Estado, vais para o privado, mas não vais propriamente para a tua empresa. Não. Ainda vais para uma atividade. Sim, vou para uma empresa que é uma empresa britânica com uma cultura completamente diferente, porque eu achava que, apesar de ter feito o investimento na minha empresa, eu ainda não tinha ferramentas suficientes em termos de gestão e vivência empresarial para poder assumir as responsabilidades da empresa, visto que a minha empresa era muito operacional.
Uhum, exatamente. E Então, como é que foi esta transição? Ou seja, o que é que tu sentiste, principalmente a nível de diferença, a nível de performance, o ritmo da própria atividade do Estado é sempre mais lenta que a privada. Quais são as chaves que tu achas que tiveste que mudar em ti para poderes te adaptar rapidamente ao privado? primeiro, enquanto funcionário público, hum, eu tinha um escritório de consultoria. Consultoria jurídica, fazia consultoria jurídica, empresarial, económica e sempre trabalhei muito com nacionais. Quando vou para essa empresa estrangeira, é uma cultura completamente diferente. O grande diferencial que existe entre as empresas nacionais e as estrangeiras é, de facto, gestão. A cultura de gestão deles é completamente distinta. A responsabilidade e a tomada de decisão são fundamentais e cruciais. Por isso é que consegues ver o diferencial em termos de funcionamento de empresas nacionais e internacionais. E foi brutal para mim porque eu tive que perder muitas horas de sono. Tive que passar madrugadas a estudar cada vez mais, tentar perceber. Para teres noção, eu cheguei numa empresa que eu fiz uma análise que durante um ano eu não tive reuniões. Vocês não estão a entender o que é isto. O oposto, se calhar, do que havia no Estado, né? A nível do Estado e a nível das outras empresas privadas, nós, por exemplo, para apresentar um relatório, nós tínhamos reuniões com a empresa. E a nível do Estado tens várias reuniões, comissões de trabalho, comissões, subcomissões, és integrado naquela e noutra comissão, por conta de várias responsabilidades a nível do Estado. A nível da empresa, eu chego numa empresa e depois há uma réplica do funcionamento do Estado nas outras empresas, porque existe uma hierarquia bem definida e nessa empresa era completamente diferente. Primeira questão, primeiro choque cultural, proibido fechar a porta das salas. Porta entreaberta. A porta está aberta, completamente aberta. E a empresa só reúne quando vêm entidades externas. E eu disse, mas por que nós não estamos a fazer uma reunião da empresa? Ele disse, porque todo mundo sabe aquilo que tem que fazer. E tu te perguntas, mas isso é assim, é cultural. Diz, não, mas todos nós sabemos aquilo que devemos fazer. Vamos ter reuniões para tratar de quê? Durante o dia, quando tens alguma preocupação, eu vou ter com o Edson, eu vou ter com o Fábio. E as questões são resolvidas nesse exato momento. Agora, não, olha, temos que fazer um balanço sobre essa situação. Ok, vamos conversar sobre isso. Balançar o quê? Qual é o constrangimento? O constrangimento é assim, então vamos dar essa resposta na hora. Epá, olha, isso não está a funcionar, nós entendemos, eu entendo, implementa. E depois, essa é a grande questão. Há um diferencial que existe que nós não somos preparados para tomar decisão e para liderar. Não há uma preparação para isso. É que tu sentes, por exemplo, quando existe uma empresa que tu podes ter determinados pluro ou determinadas responsabilidades e tu sabes que quem manda na empresa é o A ou o B, nessas situações específicas, quem manda na empresa diz que deves tomar a decisão. Diz, mas a empresa é tua. Eu disse, não, mas tu estás aqui porque tu tens a minha confiança e tu deves executar as coisas. Ou seja, este empoderamento da chefia, tu achas que é realmente um grande diferencial a nível de performance depois das coisas? Ou seja, delegar e como é que é feito esse processo da delegação? Porque, ok, geralmente a gente quando delega, a tendência depois é não acompanhar muito bem as etapas do processo. Como é que é feito nessa realidade? Uma empresa estrangeira, como é o É caso assim, da que o Eduardo trabalhou. eu aprendi uma coisa, eu não vou fazer, vou dar créditos, né? O meu pai dizia que aprendeu com um chefe dele, e na altura acho que foi o vice-presidente da República, Bernardo de Souza, e ele sempre me disse uma coisa: filho, deves acompanhar o mando. E ele diz que aprendeu muito cedo isso com o Dr. Bernardo de Souza. E, de facto, esse é o diferencial. Porque quando nós transmitimos alguma coisa a alguém,
a nossa percepção é que essa pessoa tenha o entendimento, o nosso entendimento sobre aquela situação concreta. Mas não. Tu deves acompanhar aquilo que delegaste. Porque há pessoas que já estão preparadas, outras não. São culturas diferentes. Se eu transmitir uma coisa ao Fábio e olha, Fábio, quero isto resolvido daqui a 2 dias dessa forma, Fábio vai fazer. Mas se eu não ligar à noite para o Fábio ou amanhã de manhã para saber como é que está o processo vai ser desenvolvido na forma ou maneira que o Fábio teve a percepção daquilo que foi a minha decisão. E Exatamente. quando eu verificar o produto final, ele é completamente distinto daquilo que eu queria, porque eu não acompanhei o processo. Então é importante que se faça isso. E quando eu cheguei nessa empresa havia essa questão. Eu chegava, eles davam a responsabilidade, mas atenção, cobravam. E essa cobrança faz toda a diferença. Porque quando orientas alguém a fazer, ele não entende, ok, tá bem, vou fazer. Ele não fez como eu queria, porque tu não acompanhaste o processo. E esse acompanhamento deve ser permanente, até ele atingir o nível de perfeição. É aquilo que diz, ele já interiorizou aquilo que eu quero. E nós temos algumas pessoas que conseguem fazer isso rapidamente, mas outras não. Esse é que é o famoso processo de delegar, né? A delegação é isso. E nós aqui em Angola, ou melhor, nós temos o péssimo hábito de delargar ao invés de delegarmos, que é completamente diferente. Mas atenção, mas também tens de ter noção a quem vais delegar. Porque há pessoas que tu vais delegar e eles entendem que a delegação é a substituição da pessoa. Porque a nível do direito diz que podes avocar a qualquer momento as tuas responsabilidades ou as tuas competências. E essas pessoas, algumas pessoas, tu delegas competências, é importante delegar, mas as pessoas devem estar preparadas para receber essa delegação. Porque não é de largar às vezes é preciso delegar, mas acompanhar para que ele tenha. E quando ele atingir de facto o nível de preparação e o nível de maturidade que tu pretendes relativamente àquela atividade, aí sim tu vais dizer, ok, eu vou, olha, tens de tomar essa decisão. E também tem a ver muito com a confiança que vais criando, porque a relação é uma questão de confiança. E ao longo desse período, quanto mais a pessoa trabalhar contigo, vai-te percebendo. E nós temos isso com as secretárias. A nossa letra já é esquisita, mas ela consegue decifrar. Pois. Não é de perceber. Às vezes eu tenho dificuldade mesmo. O que é que eu escrevi aqui? Mas é importante essa questão da delegação e acompanhar essa delegação até a pessoa estar preparada. E eu digo, o mais difícil é preparar as pessoas para tomar decisão. A nível das vossas empresas, eu gostaria que vocês fizessem esse exercício que é orientar alguém para fazer alguma coisa e vocês vão reparar que a determinado momento eles vão trazer-te a responsabilidade para tomar a decisão. Por se alguma coisa correr mal, a responsabilidade é dessa pessoa. Hã? Trabalho coletivo, responsabilidade individual. Pois é, não, nós por acaso vivemos muito isto, principalmente nas nossas empresas que acabam por não ter a dimensão de uma multinacional. Então, a questão da delegação requer mais cuidado, a gente está mais tempo em cima, porque a própria formação cultural da própria empresa leva algum tempo até ser sedimentada. Então esse processo é um processo que é gradativo, mas que realmente sim, há pessoas que apanham rápido e já funcionam mais facilmente, há outros que precisam de um acompanhamento maior. E o interessante é basicamente perceber eh, quem é o recurso humano que nós temos, com quem estamos a lidar. Mas basicamente nas nossas empresas também acontece isto, até porque depois a gente não consegue tocar tudo, então tem que ter realmente pessoas de qualidade para poderem fazer. É o maior problema do país. Há uma das questões que perguntam qual é o maior desafio dos gestores nacionais? Recursos humanos. A nível nacional tem sido exatamente essa Recursos dificuldade, humanos. não é? E dizem, não, tem muita gente disponível para a qualidade que nós pretendemos, não. E para o nível de formação que nós pretendemos, não. Não, mas eu sou capaz de fazer isso. É outra questão. Ninguém quer pagar o preço. Sim. Todo mundo quer as benesses. E qualquer negócio que alguém abra em Angola, que quer que haja funcionamento, o nível de comprometimento é quase zero. As pessoas querem trabalhar, as pessoas querem emprego, mas não querem trabalhar. É o diferencial. Uma coisa é querer um emprego, outra coisa é querer trabalhar.
E acho que 70 a 80% das pessoas, daquilo que é a nossa experiência enquanto profissionais privados, né? As pessoas querem emprego, não querem trabalho. Porque quando chega às 17, se ele sai às 5 da tarde, às 4h50 já está tudo arrumado, à espera da hora do ponto para sair, para meter o dedo. E no final do mês, aquele trabalhador que se esforça mais é de facto o bajulador. Não É é sempre o, assim, não não é é? o Pois é. trabalhador diferenciado. Esse é o bajulador que está muito próximo da administração e que é completamente diferente. E tu vais diferenciar esse trabalhador em termos de benesses e regalias a nível da empresa e dizem que as pessoas fazem escolhas. Não, não são escolhas. Não é que fazemos escolhas em função de disto ou daquilo, mas não. É mesmo a nível da gestão. Quando tu sentes que essa pessoa é diferenciada, é completamente diferente. Com certeza, com certeza. Mas quais foram os maiores desafios que o Duarte experienciou quando decidiu fundar o seu próprio negócio? Eu, quando fundei esse negócio, eh, foi um negócio não mais ou menos seguro. Deixa-me explicar. Eh, havia um amigo nosso, que é o Pedro Beato, daqui Eventos, tinha uma empresa de eventos e decidiu criar uma empresa com o Bazooka, que é a Promofan. E convidaram-me para o projeto. O Bazooka disse: Olha, preciso de ti para trabalhar nesse projeto. Sei que és um rapper frustrado, porque eu tentei ser rapper Oh. e não deu certo. Tanto que eu sou até hoje Easy Zebra, né? Porque era por causa do Easy. Né? Eu era tipo, é preto, é branco, então a zebra. E a zebra tem uma característica: ou é underground ou é comercial, né? E eu dizia, é preto ou é branco. Então não havia meias medidas, não podia ser laranja nem verde. E depois a zebra tinha uma característica: além de ter o Easy como referência, não com os hábitos dele, mas e porque eu não tinha essa voz aguda que os rappers têm, eu tinha essa voz mais fina e os meus Poxa, amigos porque gozavam. tu és Betinho, como é que é Não, essa não. sensação? Eu tinha essa voz mais fina, então o pessoal dizia, parece o Easy a cantar, eu, a voz bem mais fina, então não tinha aquela voz aguda. E depois a zebra não era facilmente domesticável, a zebra não é domesticável, tal como o cavalo foi domesticado, mas a zebra não foi possível ser domesticável. Então era africano, mbumbo, preto no branco, underground, então tinha essa questão. E eu sempre gostei muito de ouvir música e sempre gostei muito de shows, espetáculos. E estava sempre a conversar. Epá, e vinha sempre, falava com o pessoal da Rádio Vial, para o estúdio e essas coisas todas. E quando houve essa oportunidade, o Bazooka convidou-me. Disse, epá, tenho um negócio que alguém apresentou-me. Estás interessado em fazer esse negócio? Eu disse, vamos lá. Disse, epá, mas é assim, mas eu não sou operacional. Eu sou intelectual. Eu sou o homem do planeamento. Disse, não é mesmo isso que nós precisamos. Eu sou operacional, o Pedro é operacional e o Cecel também, o Milton também é operacional. Mas nós precisamos de alguém que não seja operacional como nós. Precisamos de alguém que seja Mais administrativo. uma coisa mais administrativa para poder fazer isso. E depois já era alguém, eram pessoas que já dominavam, já conheciam o mercado, já sabiam como o mercado funcionava. Então foi um investimento basicamente seguro, não foi uma coisa que pôs escuro, né? Não investi no escuro, disse, deixa-me, avaliei, disse, vale a pena fazer investimento. E fiz investimento, felizmente, rapidamente a empresa Sim, a começou a Promofan crescer. é referência no mercado de montagens de espetáculos, shows e depois também tem a parte infantil. Promofan muito forte, faz feiras, eventos, muito, muito forte, realmente. A Promofan tem três áreas de atividade. Primeira área que é a parte do entretenimento. A montagem de palcos, luzes, LEDs, eh, montagem de toda a estrutura para espetáculos, tendas climatizadas, relva, tudo isso. A segunda área de atividade da Promofan é a área infantil, essa que acabou de dizer, com insufláveis, com brinquedos mecânicos, parques,
tudo ligado e virado à criança. E a terceira parte é a parte corporate, para conferências, colóquios, workshops e tudo isso nós temos. Estamos na área de entretenimento, nós também temos o backline, que é o suporte para os artistas, né? Os artistas antigamente nós quando fizemos um investimento que nós achamos interessante, durante durante um período de tempo, todo o backline de Angola era alugado em determinados países próximos. E nós dissemos isso é uma oportunidade para investir. Os artistas internacionais vinham para Angola e traziam todo o material, todo o aparato, guitarras, microfone, eh, bateria. Nós fizemos investimento nisso. Nós dissemos, epá, acho que há um mercado para isso. Então vamos investir em backline. Investimos em backline. E hoje em dia somos de facto uma referência também nesse mercado. A nível do entretenimento, também a nível do backline, somos uma das referências a nível do mercado nacional. Boa. E para explicar melhor o termo, para quem não sabe, o backline, o que é que envolve, além do aluguer do material, o que é que quer dizer o backline? Não, é aquilo que eu acabei de dizer. É só mesmo É material esse e material, pronto. sim, esse Ou material seja, luz LEDs, essas coisas Não, luz LEDs não tem nada a não. ver. Não, é guitarra, sim, piano. piano, O que é que acontecia? batuque. Antigamente os artistas vinham para Angola e traziam toda essa carga. E é muito desconfortável. E sempre que tivesse alguns artistas que viessem, por exemplo, no Festival do Jazz, nós tínhamos até Namíbia, até África do Sul para trazer o material, vinha, usava-se e depois levava-se. Eles depois devolviam o material Sanfona. por avião e Então nós nós estamos a achamos falar de uma indústria milionária nesse caso. indústria milionária no país deles, porque existe indústria, mas aqui em Angola não existe ainda uma indústria cultural. Existem eventos de facto, mas a indústria cultural que nós pretendemos ainda não existe. Aquela indústria milionária que cria milionários, podes ter um, dois, três artistas que tenham, ou cinco, seis, ou se calhar aqui em duas mãos, artistas que têm caixas diferenciados, mas uma indústria daquilo que se pretende, Como que é a tal. indústria do entretenimento, ainda não temos. Existe entretenimento, existem atividades, existe trabalho, mas a indústria cultural, vamos chegar lá, mas ainda não estamos lá. E são empresas como Promofan que fazem parte e estão a mudar realmente essa realidade, né? Nós temos trabalhado nesse sentido, nós temos lutado para dar o melhor trabalho, temos lutado para apresentar o melhor trabalho e ser o melhor prestador de serviços a nível do mercado. Esse é o nosso objetivo. Com seriedade, responsabilidade e compromisso com os nossos clientes, dando-lhes solidez e apostando em nós naquilo que são as suas atividades. Nós fazemos a produção e a realização de qualquer evento, qualquer tipo de evento. Então foi basicamente vocês identificaram essa oportunidade de negócios, fizeste o investimento e graças a Deus a Promofan é o que é hoje. Foi um negócio bem conseguido, não foi? Mas no início se calhar não foi assim muito fácil de implementar. Então, quais são mais ou menos as dificuldades que tu encontras? Porque eu sei que também acabaste de fundar agora a Mayanga Print, fruto que também faz parte do vosso braço da holding, não é? Que é da Silva Gabriel Investment. E como é que é esse processo de criar empresas? Porque, tipo, as pessoas estão muito presas à questão burocráticas, à questão de como fazer o levantamento de capital, como identificar a ideia. Há muitas pessoas que estão com dúvidas, que têm dúvidas do que vão fazer, como se estruturar. Basicamente, como é que tu fizeste isto acontecer, Duarte? Olha, Ou como é que fazes, Ou não? como é que faz? Sim, até olha, porque é um processo contínuo, não é? Sim. a da Silva Gabriel Investment é uma empresa de consultoria, né? Que é de facto a minha praia, mas nós identificamos há alguns anos, durante a pandemia, nós tínhamos uma pequena gráfica que durante a pandemia fizemos alguns testes e funcionou. Vendemos algumas coisas e achamos que, epá, há um mercado aqui a ser explorado. E nunca olhamos para de facto para o mercado gráfico como um mercado muito, muito sugestivo. Mas nós ficávamos muito dependentes da disponibilidade das gráficas, principalmente em processos que havia uma demanda muito grande por serviços gráficos.
Então nós na altura avaliámos isto e dissemos, acho que era importante fazermos um investimento. E na altura um dos sócios, quando decidiu sair, e disse, olha, é importante que a empresa tenha uma gráfica que possa dar cobertura e possa dar vazão a isso tudo. Porque volta e meia ficamos dependentes. O que é que a questão da dependência não é, não é ficar na mão. A grande questão aqui é aquilo que eu acabei de falar há pouco tempo, é o compromisso que as pessoas têm relativamente à prestação de serviço. O grande diferencial das empresas é a prestação do serviço e o acompanhamento dessa prestação de serviço. As pessoas gostam de vender, mas simplesmente vendem a ponto final. Pois é. E nós somos prestadores de serviço. E quando nós prestamos serviços, temos que prestar serviços de excelência. E eu sempre gostei do mercado gráfico, a questão dos banners, cadernetas, canecas personalizadas, isso nós fazemos isso tudo. E A Mayanga a Mayanga Printing Print, a faz. Manga Print. Mas nós não queríamos simplesmente ser uma gráfica. Então nós investimos na gráfica de cartonagem. Tudo aquilo que precisas em termos de atividade de cartonagem de apoio à indústria alimentar, nós temos, principalmente para takeaway e para vendas. O que é que nós temos? Sacos, temos caixa de bolo, caixa de pizza, caixa de hambúrguer, todo tipo de caixas relativamente à atividade alimentar. Ou seja, toda Nós ela produzimos customizada de tudo, qualquer forma, não é? tudo. O Mas é cliente pede, vocês Se executam. for sacos, nós personalizamos, nós vendemos marcas brancas. Se alguém quiser grandes quantidades para depois personalizar, nós também fazemos isso. Então, e nós entendíamos que havia um buraco muito grande, porque nós, volta e meia, tínhamos necessidade de determinados produtos. Caixinhas para brindes, e é tudo importado. Tudo importado. 90% disso é importado. Nós dissemos, "Epá, existe aqui um mercado nacional que nós devemos abraçar." Aí depois começa a ver os problemas da realidade do país, né? Pois, Os porque moldes. os insumos todos vocês também têm que importar, né? Neste caso, para Sim, poder grande executar. parte deles nós temos que importar, mas a nível do país já existem algumas ofertas. Já tem algumas ofertas, mas são limitadas e com preços não muito agradáveis, mas é a nossa realidade e nós temos que nos ajustar a E ela. a nível de qualidade, entrega aquilo que se pretende? Ainda assim? Acho que não há dúvidas da nossa qualidade. Não, Não, falo não, dos não. insumos nesse caso. Ok. Porque são caros e depois ainda tem a questão da qualidade, não? Mas atenção, eles têm alguma qualidade a nível daquilo que internamente já se faz alguma coisa de qualidade. Vais apontar 2, 3 empresas que dão produtos de qualidade produzidos a nível nacional, porque grande parte das empresas também importam esses produtos e comercializam. Aí já a qualidade é completamente diferente. Mas a nível da produção local, a qualidade é um bocadinho mais baixa, mas acredito que personalizado, trabalhado, consegue ter um nível de qualidade aceitável para aquilo que são as necessidades do mercado. Perfeito. E os moldes, por exemplo, das caixinhas, que estava a dizer, dos brindes e dos sacos, são também concebidos cá ou tem também importado? É tudo feito no estrangeiro. É tudo feito no estrangeiro. Mas nós temos muitos moldes. Então fica muito mais fácil, mas se existir uma necessidade específica relativamente a uma questão que eu acho que comercialmente é viável, em 48 horas eu consigo mandar produzir o molde e em menos de uma semana tens o produto acabado conforme a necessidade apresentada. Isso quer dizer que, voltando à pergunta que eu te tinha feito, que a maneira como identificaste a oportunidade de negócio foi executando. Sentiram a necessidade dentro do que já faziam com a Promofam, acredito, e depois implementaram em testes. E depois, agora é que. Depois de quanto tempo é que saiu a Mayanga Print? Ou seja, até ser pensado, até estar aqui no Da papel. pandemia até agora já estamos 4 3 a anos. 4 aninhos, ok. 4 anos. Fantástico. Né? 4 anos. A Manga Print começou a funcionar agora, no mês de junho. Então há 4 anos que estamos nessa luta de verifica isso, verifica aquilo. Já falamos com várias empresas no estrangeiro, já houve tentativa de burla e essas coisas todas que é o comum, mas tem que estar muito atento, tem que estar muito atento e tens de perceber quais são os sinais negativos
e as red flags que existem, isso aqui não bate muito, e até como nós não somos inexperientes, já estamos no mercado há muito tempo, então Então tu és conseguimos. apologista mesmo de uma boa preparação antes de lançar um produto ao mercado, não é? Qual é a tua filosofia de investimento nesse caso? Como é que tu preparas os teus investimentos? Não se tu vais entregar um produto de qualidade, é preciso fazer os testes para que o produto vá de encontro com aquilo que é a tua expectativa. Porque antes de mais, me ponho enquanto consumidor. O que é que eu quero para mim? Que qualidade eu pretendo? Tem que estar do outro lado. Eu não posso fazer um produto que é mais ou menos para os outros e eu não era capaz de consumir. O produto é meu, é a minha imagem. Há uma das coisas que eu falo sempre relativamente a isto, que eu dou um exemplo prático a toda a gente, sobre ser empreendedor. As pessoas dizem, há uns que são de facto empreendedores, há outros que são gestores. Há uma diferença muito grande aí. Há uns poucos que têm essa capacidade de conseguir transitar pelas duas coisas. Mas eu, enquanto prestador de serviço de excelência, eu se meter um novo produto no mercado, ele deve ter a qualidade que eu espero, que é um produto meu, porque é a minha imagem, a minha marca que está a ser avaliada. Eu não posso fazer um produto mais ou menos que eu não era capaz de consumir. Eu tenho que fazer um produto que eu quero consumir esse produto. Então, se eu quiser consumir esse produto, ele tem que ter a qualidade daquilo que eu pretendo. Então, é preciso primeiro avaliar, saber exatamente aquilo que é o mercado, como é que o mercado funciona, quem são as empresas que estão no mercado. A máxima da gestão, que eu acho que isto tem que ficar fixado aqui. A máxima da gestão, quando eu decidi, e falei com o sócio-gerente da outra empresa, quando eu disse, não, olha, agora vou investir nisso. Ele disse, tu tens de ter em atenção 3 pilares fundamentais ou 3 questões fundamentais. Isto é de facto gestão. Tu tens que saber primeiro planear, tens de saber executar e tens de saber controlar. Tudo é planeado ou planificado ao detalhe. Que produto eu vou criar? Qualidade do produto, matéria-prima, o que é que eu vou fazer com isto? Isto é o que eu quero. Quem são os meus concorrentes? O que é que eles vendem? O que é que eles apresentam? O que é que eles fornecem? Como fornecem? Como acompanham o produto? É necessário fazer essa planificação. E depois na execução, que qualidade eu vou ter do meu produto? Eu preciso de ter essa qualidade do meu produto. Quero um produto mais ou menos? Quero um produto medíocre? Quero um produto bom ou quero um produto muito bom? E depois eu preciso de controlar isto. Se não controlar esses processos, ou se falhar em um desses processos, é um processo quase que automático, falência. Se não souberes planificar, souberes executar, souberes controlar, vais falir. Souberes planificar, não souberes executar, vais falir. E fizes as duas coisas primeiro, planificar e executar e não saberes controlar, vais falir. É automático esse processo. É aquilo. E depois, gestão é processos. Eu uma das vezes estive a ver o Abílio Diniz, que é uma das pessoas que eu gosto muito, que eu gostava muito de ver. Ele dizia o seguinte: gestão é simples. São processos. Recursos humanos, gestão de processos. Só tens de gerir essas duas coisas. Gerir processo, gerir recursos humanos. Só tens de fazer isso. Porque eu souber isto, se perceber os fundamentos da gestão de processos e perceber o que é a gestão de recursos humanos, tu não vais falir. Não acha que é a parte mais difícil do negócio, nesse caso, gerir os recursos humanos, principalmente aqui no nosso país? O maior handicap que qualquer empresário ou qualquer empreendedor tem em Angola é recursos humanos. Sim. Isto é claramente. E nós já falámos sobre isso.
E essa é uma das questões que, por acaso, nós temos para ti. Como é que tu avalias e desenvolves, nesse caso, a tua equipe para, Para entregar o mínimo exato, que para se poder pretende. garantir um crescimento Pois. sustentável, né? Fora oração. Da tua empresa. Foi bastante importante, não é? Não, é exatamente. O primeiro é criar um bom ambiente de trabalho. É necessário. E depois ter uma boa equipa que faça. Nós temos que aprender a delegar competências e trabalhar com quem sabe. E no mercado existe gente com capacidade e condições de fazer recrutamento relativamente àquilo que é a tua necessidade. Tens de procurar profissionais que saibam fazer recrutamento e depois ele fazer uma avaliação e depois fazer essa entrevista com as pessoas e para perceber se de facto ela comunga do mesmo espírito. Exato. Porque esse é um dos maiores problemas, né? Começa-se logo no recrutamento. Sabe o que é que acontece? A nossa cultura africana é muito familiar e muita confiança. E quando nós recrutamos Na por ba- recomendação. Mas eu também. É uma questão que não se põe, não é uma questão que eu acho negativo. Para determinadas questões eu acho que é funcional. Ninguém vai contratar uma empregada de casa, uma senhora que bateu a porta e diz: Olha, eu sou empregada, quer trabalhar em tua casa. Tu não vais contratar alguém assim. Mas a tia fulana diz que a fulana é uma boa trabalhadora. Ah, vale a pena. Então, olha, vou indicar. Então, quero entrevistar essa pessoa. E o mesmo sentimento nós temos para a nossa empresa. A nossa empresa é o reflexo da nossa realidade e a nossa casa. E eu não quero recrutar alguém que eu não saiba de onde vem. Então, há uma das coisas que é o mais confortável no ser humano, que é a não responsabilização das coisas, ou eu não me autorresponsabilizar. Eu acho que é das coisas mais confortáveis que nós conseguimos alcançar ao longo desses anos. Alguém tem que ser responsável por alguma coisa. Se aquilo correr mal, é para você me indicou a pessoa errada. Porque não é um erro meu. E é confortável dizer: não soube avaliar bem o técnico, eu não soube fazer um bom investimento, eu não analisei o mercado, eu fui muito empírico relativamente à tomada de decisão, então eu sou incompetente, eu sou incapaz, porque eu não tentei perceber, porque eu não tentei estudar, porque eu não tentei avaliar. Eu decidi fazer o senso comum no meu tato, aquilo que é o empreendedor, aquele que tem muitas ideias. Às vezes tens a ideia, mas não sabes o que é gestão. E esse é um problema muito grave. E quando tu sentes que tens uma limitação muito grande, e eu posso dizer aqui, se me disseres, Duarte, eu preciso de um operacional, uma montagem de luzes, quero um técnico de luz, um especialista em LEDs e não sei. Eu vou dizer, ok, tudo bem, deixa-me falar com o fulano e o fulano para ver quem me pode indicar. Eu não vou meter um anúncio no jornal a dizer que procura-se um profissional. Não fazemos isso, não temos cultura para isso. Então, o que nós temos tentado fazer ao longo desse tempo é, a nível do mercado, tentar perceber como é que podemos recrutar, dando formação. Às vezes o mais importante é a pessoa ter força de vontade. E o nosso mercado é muito específico, não é uma empresa que eu preciso de um jurista, com um economista, um engenheiro. Não, o nosso mercado é mesmo específico, é alguém eh, que o trabalho dele consiste no entretenimento dos outros. Quando todo mundo descansa, nós estamos a trabalhar. Porque enquanto as pessoas estão-se a entreter, estão-se a divertir, é o nosso trabalho. Nós trabalhamos com isso. E o diferencial, o final de semana, que é o dia que as pessoas têm para descansar, para nós é o dia que nós temos para trabalhar. Perfeito. Por acaso, E, e Duarte, e nós sabemos que tu és um gestor de topo, estás no mundo empresarial também,
E como é que tu fazes para equilibrar a tua agenda? Ou seja, a questão da tua performance. Tu és religioso, acreditas, não acreditas, treinas, não treinas? Como é que tu geres a agenda? Como é que tu consegues te desdobrar para as várias facetas que o dia do empresário pede, nesse caso? Para começar, eu sou um cristão convicto, um homem de fé, um homem de Deus. Eh, Isto é o mais importante. Eu tenho certeza, todos os santos dias, eu vou fazer aqui uma confissão. Todos os santos dias, mas todos os santos dias eu leio o Salmo 91. Eu tenho certeza de tudo aquilo que eu faço tem uma força superior. E esse momento que nós estamos aqui, para mim, é a obra de Deus. E eu poder partilhar isso convosco é a obra de Deus. E sempre, graças ao Senhor. E peço a Ele por proteção diária para me dar discernimento, capacidade de tudo aquilo que eu faço. Então, antes de tudo, primeiro, sou de facto um homem de Deus, sou um homem religioso. Relativamente à atividade física, sim, pratico jiu-jitsu. na- Já estou uns 2, 3 meses sem ter lá os pés, mas estou da Puro Academy, com Massalo. Por acaso, sou aficionado por jiu-jitsu. Mestre Massalo é muito antigo no mercado. Yeah. Já um abraço, mestre. Yeah. Faço jiu-jitsu, também gosto de fazer caminhadas, a correr, mas não sou maratonista como os amigos do Quilamba, não tenho essa garra deles. Isso, vira teu Mas tento. ponto final. Não, não consigo, Aquilo é não obra, não consigo, é? não, não, não. Isso eu tenho que respeitá-los Haja porque é capaz. articulações que Não, aguente. não, não, eu tenho que respeitar. E faço atividade física permanente diária, tenho uma dieta equilibrada. Aqui assim, Sim, tá se olhares fit. se olhar para as fotos do casamento há 18 anos atrás e agora, esquece. Não está Foram aí igual, né? cerca de uns quase 15, 20 quilos a menos, né? A menos? Ah, é? Eras mais forte. Era, Ah, mas ok. na altura da universidade houve uma altura que explodi por causa do fast food. Hum. Mas isso aqui. Então tento sempre ir gostar muito de conversar, de ver televisão, de partilhar conhecimento e estar com os amigos. Isto é o equilíbrio, eu preciso de equilíbrio. Equilíbrio, tu estás numa toca, que é a nossa casa, e quando tu chegas lá, tu estás acolhido. E quando tu chegas nesse equilíbrio, se tu chegares aqui e não sentires acolhido, vais querer estar aqui na rua. Porque quando chegas aqui, há pessoas que entendem que a casa é um sítio onde há problemas. Eu não sou dessas pessoas. Eu acho que a casa é onde eu encontro a paz e estabilidade para eu poder planificar a vida e poder agendar os próximos passos. Aqui isto é uma questão mesmo de comunicação, né? Até porque a sua esposa também é um quadro sénior na sua empresa, na empresa onde trabalha, e como é que vocês lidam com essa questão? Ou seja, uma vida extremamente agitada, muito corrida, o Duarte é pai de 3 filhos, nós sabemos, e isso é importante. Como é que agregam a questão familiar na vossa agenda de, de trabalho? Não, para começar, a nossa vida é muito corrida, mas nós temos um diálogo permanente sobre todas as questões. Nós falamos sobre tudo e discutimos as questões profissionais, até porque nós temos a da Silva Gabriel Investment, é uma empresa familiar, eh, e devem ser discutidas as questões todas. Há um problema muito grave que existe em Angola, e eu não sei se na outra parte, em outras realidades, mas aqui existe essa questão que é quando nós somos sócios gerentes de determinadas empresas, nós entendemos que não devemos dar satisfação do funcionamento da empresa aos outros. Mas isso eu posso afirmar categoricamente que não é só um problema nacional. É internacional a mesma coisa. Eu conheço estrangeiros de realidades, por exemplo, do Médio Oriente, eh, mesmo aqui em alguns africanos, têm exatamente o mesmo posicionamento. Quase todos
tendem a pensar assim. Eu trabalho numa empresa em que existe comunicação permanente sobre todas as questões. Há comunicação permanente. O que é que acontece muitas das vezes aquilo entre o empreendedor e o gestor? Temos uma empresa, o fulano é sócio-gerente ou é um dos gestores da empresa. Ele entende que não deve dar reportes diários, semanais, mensais, porque ele também é sócio. Se tu quiseres saber alguma coisa, vem para a empresa. É o entendimento. Sem ele saber que ele também, além de ser gestor, é empregado dos outros sócios. Sendo empregado dos outros sócios, é responsabilidade tua reportar sobre o funcionamento e os problemas que existem na empresa. Porque se não fosse responsabilidade, se tiver alguma situação grave, ele vai chamar os outros sócios para conversarem. Mas isso é cultural. Acontece todos os santos dias. Por isso é que eu disse, existe uma diferença em ser empreendedor e ser gestor. Só que os empreendedores também entendem que são gestores. Ele tem uma ideia brilhante, ele conseguiu desenhar uma coisa funcional e começa a ter resultados, mas não tem gestão. Eu tenho um tio, desculpa cortar-te e vou pegar-te. Eu tenho um tio que costuma chamar a esses gestores de idiotas. Têm muitas ideias, então são idiotas e não empresários como devem de ser. Mas é a pegar um Mas bocadinho nisto. agora, também dizer que atenção, sendo empreendedor e se capacitar, tendo formação, também consegue chegar lá. Mas há um processo de arrogância intelectual ou a nível das ideias dos idiotas quanto a essa questão que eles não se permitem, porque eles têm um ego tão inflamado que acreditam que não precisam de fazer formações específicas porque ele por si só deu certo. Principalmente quando num curto espaço de tempo ele atinge determinados resultados. Se tu me perguntares o seguinte, Duarte, o que é que tu pretendes quando que conselhos é que tu darias a alguém que quer empreender? E parece aquela resposta clichê, tens que fazer aquilo que gostas. Mas Essa é a parte bonita, né? tens de fazer aquilo que Todos gostas. dizem. Como aquilo que gosto? Sim, exatamente, tens de Tem fazer que aquilo fazer que o gosto. que precisa de ser feito. Não, mas eu preciso fazer aquilo que... Sim, mas tens que gostar daquilo que fazes. Não, mas não é. Aquilo, há uma oportunidade de negócio. Eu dou sempre o exemplo. Eu dou sempre esse exemplo. Para toda a gente perceber. Primeiro, há duas raparigas lindas. Duas. Estão duas moças. Uma delas muito bonita. Aquela com o tal corpo perfeito, né? Aquela que tu se chegares em qualquer sítio vai impactar a toda a gente. E há aquela outra que tu sabes que tem muito a ver contigo. Que é praticamente a tua alma gêmea. Que tu dizes, não, com essa eu vou planificar a vida, vou construir um futuro, vou crescer e eu me sinto de facto apaixonado e essa de facto se calhar é aquilo que eu preciso para a minha vida e eu gosto de estar com ela. É bom estar com ela, eu me sinto bem estando com ela. Mas essa é aquela que vai criar impacto, que vai vender. Para os teus amigos eles vão dizer, uau, epá, fizeste a melhor opção. Qual delas vais optar? Para aquilo que vai criar impacto imediato? Ou para aquilo que vai ser a tua vida? Porque a vida é um percurso. E a minha questão é, usando Essa mesma esta analogia. mesma analogia, como é que nós identificamos quem é uma e quem é outra? Para os negócios, nesse caso, como é que tu fazes isto? É aquilo que eu Sim, estava a sim, dizer. porque eu estou a ficar aqui meio perdido nesses assuntos de mulheradas. Eu perco-me sempre, não Não, não, consigo eu dou sempre perceber. esse exemplo, eu dou sempre esse exemplo aos meus amigos que é. Já acabei de dar exemplo, essa é impactante, mas tu não te identificas muito com isto. E a curto prazo vais usufruir o máximo. Mas a médio e longo prazo essa relação vai terminar. Porquê? Porque visualmente é funcional, impacta, mas quando chegares a fundo não tem nada.
não consegues fazer nada. É relativamente aos negócios. Aquele negócio dá dinheiro, mas tu tens vocação para isso. Agora diz-me uma coisa: estamos aqui diante de uma situação. Está o Edson, está o Fábio. Tu vais dizer o seguinte: ok, eu gosto de estar com essa mulher. Ele vai dizer: não, eu vou ficar com essa porque essa é mais jeitosa e toda a gente vai ver. No percurso da vida, como a vida é complexa, quem estiver contigo, alinhada contigo, com a resiliência, com altos e baixos, vai ficar contigo. E tu vais construir um futuro com essa pessoa. Mas porque tu gostas dessa pessoa e gostas de estar com ela. E é complicado. Ou outro que, no primeiro problema que tiver, ou das primeiras situações complexas, esse vai desistir, ou ela vai desistir, ou ele vai desistir, porque de facto eles não fazem um match. Então é aquilo que gostas. O que é que gostas de fazer? Eu gosto de fazer dinheiro. Alguns dizem, eu gosto de fazer dinheiro. Tá bem. Mas o que é que dá para fazer dinheiro? Fazer dinheiro. Mas não. Todos nós gostamos de alguma coisa. Uns gostam de jogar futebol, outros gostam de jogar basquete. Há uns que têm a oportunidade, por exemplo, de jogar futebol e dar certo e ganhar dinheiro. O meu patrão diz o seguinte: nem só 3% da população do mundo faz aquilo que gosta, 97% faz aquilo porque precisa trabalhar para comer. Se me perguntasse a mim se eu gostaria de tipo acordar de manhã e já ter a vida garantida, para mim estava bem. Mas eu gosto de trabalhar e gosto de fazer aquilo que eu faço por prazer. Não faço por esforço, mas 90% das pessoas no mundo faz por esforço. Porque é preciso ir trabalhar. Sim. Porque tu reparas na felicidade das pessoas quando há prolongados. Yeah. É uma festa. Yeah. Enquanto Parece os que outros, querem se ver livres, não é? enquanto os outros entendem, pô, vem esse feriado. Eu, E eu, é, e eu, eu penso ao contrário. exato, Vou quebrar e tudo mais. Mais um exatamente. fim de semana. Então tu gostas de fazer aquilo, então aquilo te dá prazer. Então, se tu gostas de fazer aquilo que te dá prazer, não vale a pena lutar com alguém que está apaixonado e vive aquilo, do que tu que queres só tirar rentabilidade daquilo porque achas que é um bom negócio. Tu achas que isso é um bom negócio, mas aquele gosta daquilo que faz. Uhum. Se tu não gostaste, o homem é toureiro, ok, fica lá, vai morrer se não gostar daquilo. Pois é. Se é profissional, depois da primeira, há uns que são duas, três espetadas, continuam lá porque amam aquilo. É como no negócio, quando olhas para uma oportunidade, dizes o seguinte: eu gosto disso, faz-me bem fazer isso. Para mim não é sacrifício, para mim é bom estar a fazer isso, dá-me prazer fazer isso. E quando eu paro de fazer isso, quando às vezes vou de férias, eu fico a dizer: já quero voltar, eu sou viciado. Então eu chamo, ou posso considerar a isso que tu disseste agora como sendo parte da tua visão, mesmo sobre aspectos do que é a importância de ter uma cultura organizacional forte. Porque quando tu tens realmente uma cultura forte, organizacional, tu transmites isso aos teus colaboradores e pode até se dar o caso de muitos dos teus colaboradores começarem a entender aquilo que tu estás a tentar transmitir e, consequentemente, despoletar neles essa mesma paixão que tu acabas por ter. Ou não fazes essa correlação? Ou como é que tu. Por exemplo, eu vou Olha, dar, eu vou Né, dar um. eu gostei muito dessa questão, mas o interiorizar é mais complexo. E voltamos aqui para a cultura nacional. 90% das pessoas querem emprego e não querem trabalho. E aqueles que de facto interiorizam isso e querem trabalhar vão se destacar na empresa e vão de facto comungar das mesmas ideias, dos mesmos valores que tu estás a transmitir. Por mais que faças, e atenção, isso, vais ler todos os livros sobre isso. Vais aplicar a metodologia, como é que vou pegar o exemplo da Google, vou pegar o exemplo da Facebook, vai chegar aqui, realidade completamente distinta.
quadros completamente diferentes, situações sociais completamente diferentes. Choveu, estragou tudo. Quer dizer, agora, tornar a empresa um bom ambiente, criar um bom ambiente de trabalho na empresa, sim, devemos fazer isso, devemos criar essa cultura. Formar os quadros, sim, devemos formar os quadros. Capacitar os quadros, sim, precisamos capacitar os quadros. Ter o azar depois dele estar formado, entender também que é empreendedor e bazar também é o risco diário. Mas como dizia o Harry Ford, mais vale formar do que ter nabos na empresa. Exato. Mas quando tu formas e tens gente a trabalhar contigo capacitada, tu dizes, ok, vale a pena. Consegues delegar, orientar e eles comungam do mesmo espírito. A gente que começa a trabalhar na empresa em 2, 3 semanas, veste a camisola da empresa. E tem pessoas há 1 ou 2 anos e não conseguem investir. E diz, estou desmotivado. Fulano ainda agora que chegou já me passou. Não, ele tem vontade de trabalhar, investir. E atenção, e eu transmito isso todos os dias. E nós trabalhamos no sentido de nenhum de nós quer ter mau ambiente empresarial ou mau ambiente profissional. Trabalhamos todos os dias para ter o melhor ambiente possível. Sim. Que é lá Nenhum de onde nós. passamos a maior parte do nosso tempo. O problema é que as Porque aquilo é a pessoas. nossa cara. Exatamente. Só que nós somos todos os dias desafiados para questões que nos levam ao extremo. E há pessoas que podem trabalhar contigo 10, 15 anos e vão continuar quadradas. Mas nós também somos seres afetivos. Que começamos a abrimos exceção para isso, abrimos exceção para aquilo, abrimos exceção para o outro. Mas o crescimento que essa pessoa deveria ter e o que ele deve agregar em termos de empresa não acontece. Porquê? Porque nós somos, de facto, seres afetivos, porque nós já vimos o nascimento do filho e tu começa a pensar muito na vida dele, enquanto ele não está a pensar na tua vida, está a pensar só no pagamento de salário no final do mês e quando tiveres a situação vamos fazer greve. Até porque as pessoas acabam por olhar para a questão da exigência como um mau ambiente de trabalho. Se eu, entretanto, cobrar 2, 3 vezes o mesmo trabalhador, aquilo vira perseguição, e porque já não estou num bom ambiente de trabalho, as pessoas levam muito para esse campo, realmente. Então, aqui é um trabalho que deve ser desenvolvido. Visualizam. Acabam por pessoalizar. Eu por exemplo, na nossa empresa, nós forçamos algumas coisas porque achamos que ah, muito democrático as coisas não funcionam, então precisa de ter uma liderança forte que às vezes acaba por meter aqui um ambiente mais rígido para a coisa funcionar, porque senão depois é uma bagunça. O mais importante nisso tudo é definir os processos. Exato. Se tu tiveres os processos todos completamente definidos, não há erro. Tu dizes, olha, são os processos aqui na empresa, os procedimentos são esses. Meus amigos, não, olha, precisamos de comprar canetas e tudo o resto, ok, queremos 3 propostas. Precisamos de comprar aquilo, não, mas o fulano é mais barato, queremos 3 propostas. Ele já sabe que independentemente de qualquer questão, há processos que devem ser cumpridos. E se definir os processos a nível de recursos humanos, qual é o horário de tolerância, o que é permitido, o que não é permitido, e as coisas são automáticas. E quem entra para a empresa, e uma das minhas responsabilidades é para os trabalhadores mais antigos. Quem entra para poder estar no nível de comprometimento da empresa, o antigo tem que trabalhar nesse sentido. Se tu não conseguires com que o novo trabalhador entre nos carris em 3, 4, 5 meses, estás a falhar no processo. Tens que voltar a pegar os teus manuais e rever e dizer, olha, é chegada a altura de eu refazer os meus manuais porque aqui as coisas não estão a funcionar e eu estou a falhar. Há uma questão que é importante, que é aquilo que eu disse, a autorresponsabilidade. Tens de te autorresponsabilizar. Quando as coisas não estão a correr bem na tua empresa ou em tua casa, a responsabilidade é tua. É perfeito. É Exatamente. sempre tua. Se o filho deixou de fazer aquilo, deixou de... É tua. Uma vez alguém perguntou-me o seguinte, disse, Duarte, o teu filho o que é que vai ser quando crescer? Eu disse, epá, eu acho que cada um vai ter a vocação e aquilo que pretende, e depois em função disso eu vou ver qual será a vocação. Tu não estás a criar uma empresa assim. Quem vai gerir? Os meus filhos. E se ele quiser ser fotógrafo? Disse, epá, isso vai ser azar. Não, Tem que ser treinado para tal. tem que Obviamente. existir treinamento para isso.
Se o pai chegou até esse nível, alguém tem que substituir. Então você tem que dizer aos filhos: ok, meus amigos, vai ser fotógrafo, vai ser hobby. O teu Caminho é trabalho é esse. esse. Pois. Para comer as coisas, tens de trabalhar. E para eu conseguir as coisas, o que eu faço é isto. Então é importante que as pessoas tenham isso. Mas nós precisamos de democracia. E ele me disse: mas isto não é bem assim, a minha cultura é completamente diferente. Eu disse: ok, está bem. Todos os dias de manhã vai perguntar ao teu filho se ele quer ir à escola ou não. Porque a partir do momento que ele hoje não está-me a sentir bem, tudo bem, estás a ser democrata. Isso não é assim. Há Sim. responsabilidade. Mas eu hoje não vou para a escola. Como assim não vais para a escola? É. Dentro de casa tem que haver ditadura em alguns Em aspectos, alguns né? aspectos, para poder Em funcionar, relação senão a A isso, nível da empresa é a também. mesma é coisa. Os exato. processos têm que Claro, estar bem definidos. Exatamente. Tu, quando chegas perfeitamente. numa empresa, a primeira coisa que tu vais aprender é a cultura organizacional. Se aqui são mais liberais, são mais libertinos, são mais rígidos, e tu vais te ajustar. Se sentires que não tens liderança, não tens nada, podes fazer tudo aquilo que bem entenderes, vais brincar aquilo. Vais brincar, vais pensar que aquela empresa é um parque de diversões. Não, porque aquela é a cultura daquela empresa, né? Exatamente. Pois é A que é meio cultura é É assim. que exatamente a essa. falta de cultura também é uma cultura, né? Pois é. É mesmo isso. Não vou falar Olha, sobre outras questões, mas é exatamente isso. Duarte, olha, está a dar uma grande conversa, uma grande aula aqui, mas nós temos ainda mais algumas perguntas para fazer, porque já estamos quase a acabar, mas não podemos deixar sem fazer-te esta pergunta. Como é que tu veste daqui a 10 anos, Duarte? O que é que o Duarte Gabriel vai estar a fazer daqui a 10 anos e como é que vai estar? Daqui a 10 anos espero bem não voltar para a política. Espero bem. Mas acredito que daqui a 10 anos a Promofan já é uma referência em termos de mercado, mas daqui a 10 anos a Promofan vai ser a maior empresa a nível da prestação de serviço de entretenimento nacional e altamente consolidada nas três áreas de atividades que eu já fiz referência. Na parte da diversão, no entretenimento, diversão infantil e nas zonas das conferências, colóquios, workshops. Vamos ser. A nível da Mayanga Print, que é a gráfica de cartonagem, ela daqui a 10 anos será a maior empresa de cartonagem e, e do cartão a nível nacional. São esses objetivos que eu me disponho e que eu irei cumprir daqui a 10 anos. A Mayanga Print e depois a da Silva Gabriel vai ter uma cota considerável a nível da consultoria. Nós, de facto, dentro de mais um tempo, vamos trabalhar na aceleração de empresas. Algumas pessoas falam de aceleração, aceleração, mas nunca aceleraram nada. Tem muitos conceitos, nós não. Nós trabalhamos, de facto, em empresas. As pessoas têm conceitos e nós temos experiência e prática e sabemos como é que se aceleram empresas e sabemos o que é que existe. Há um problema grave que existe a nível do mercado nacional que é o processo burocrático extremamente complexo e da banca que não trabalha com os empreendedores. Tu, para teres acesso a um financiamento bancário, é garantidamente o encerramento ou, a, ou o encerramento do teu negócio. Nos anos de 1800 e tal, 1890 e tais, 1900, existia em Angola um chamado Banco Ultramarino. Estive a ver isto. E nesse Banco Ultramarino, eh, os cidadãos angolanos foram pedir crédito à banca com taxas de juros altíssimas, crédito muito caro. Eles foram presos pedir esses créditos e em pouco tempo já não tinham capacidade de fazer pagamento dos créditos. E a banca executou. E esses terrenos todos, quando posteriormente ficou tudo para a banca e depois a banca repassou para outras pessoas que estavam mais bem capacitadas para isso. Acontece exatamente a mesma coisa. O aviso 10 hum, ajuda de alguma forma, dá algum conforto aos,
aos empresários, mas tem que ser médio grande. As garantias reais que a banca exige, os pequenos e médios empreendedores não têm capacidade para isso. Só um médio grande ou um grande tem capacidade de dar aquilo que a banca exige em termos de documentação e garantias. O, em toda a parte do mundo, os pequenos e médios são de facto o mercado que deve ser explorado e aquilo que a banca deve apostar para poder ter rendimentos. Mas aqui a banca é muito segura e trabalha mais com os grandes. Isto também tem a ver realmente com as garantias, O risco. o risco que corre, e porque o Estado também paga bem através da questão da dívida pública e tudo Sim, mais. Então não lhes interessa baixar muito porque. dificulta. Exatamente. Dificulta a diversificação. Mas essa é a grande questão. Se não tiveres uma classe média pulsante, e se não investires, perdão, e se a banca não disponibilizar crédito ou dinheiro barato para os pequenos e médios, a economia vai continuar a andar de muletas. Qual é, na tua visão, o, ou seja, o passo que nós devemos dar aqui para desbloquear este imbróglio? Nós sabemos que isso vai dar muito trabalho e vai levar algum tempo, mas na tua visão, qual é o passo fundamental que precisa de ser dado para desbloquear essa situação? Qual situação? Da falta de pouca confiança que a banca tem em conceder crédito, pelo facto de não, ou seja, para que é que eu vou arriscar se eu continuo a ter lucros gigantescos, como temos anos após anos, mesmo em fase de pandemia, os bancos continuaram a ter muito lucro. Então, como é que a gente muda esse paradigma? Essa é aquela tal pergunta, é a resposta de $1 milhão. Pois é, o país todo está À atrás da procura. resposta, não é? Epá, nós andamos todos, como se diz, na resiliência do país. Eu acho que o contexto económico do país tem que mudar drasticamente e em função da mudança do contexto económico e da segurança para quem investe. Se eu faço um negócio seguro, sem riscos, por que arriscar? O que acabaste de dizer? Então é necessário existirem políticas que incentivem a concessão de crédito e políticas também e que as pessoas também tenham a cultura do cumprimento do pagamento das suas obrigações junto à banca, porque a banca sofreu muito com os créditos mal parados. Muita gente recorreu, no tal boom da economia, recorreu a crédito bancário e as pessoas entendiam que o crédito é uma concessão de uma garantia sem risco nenhum, é dado o dinheiro limpo, é pá, se der certo, deu certo, se não der certo, eu vou caminhar, mas é necessário que se façam algumas alterações em termos económicos, a nível da política do Estado. O aviso 10 é prova disso. Para a banca poder libertar esse valor é porque o BNA e a nível do Estado uma decisão e o Banco Central hum, teve essa determinação no sentido de haver concessão com os rácios necessários e a obrigatoriedade da banca poder conceder créditos. Caso contrário, continuaríamos com os 7%, né, do aviso 10. É atrativo para uma empresa. Imaginemos, ela vai cobrar 200 milhões de kwanzas, vai pedir à banca 200 milhões de kwanzas, então vai ter 7% de pagamento em 2, 3 anos. É fazível. Agora 21, 22, 23, 30% esquece. Pois, mas Não há. basicamente para comercial e para as pequenas empresas, médias empresas ainda continua a ser, sem falar da questão das garantias, né? Que quando não tens assim uma O coisa direito é assim, sólida, aquilo tens que ter a mais ou grande, menos. a grande questão Tens é de dar o colateral O sobre o mesmo colateral é montante. geralmente de 60% a 70%, dependendo do tipo exato, de negócio, e e mais, e é antigamente difícil. ainda, e depois ainda tens aqui o processo burocrático na concessão fundiária, né? Precisa de um direito de superfície, para sair o direito de superfície, Uma eternidade. É, tens tens uma. uma enorme Já foi mais burocracia. complicado, hoje em dia já está mais simples, está um processo muito simplificado. Uhum, A nível da concessão, mesmo a nível do portal do município, já podes tratar do direito de exatamente. superfície. As administrações já têm gente mais bem capacitada para te poder dar suporte técnico. Já é muito mais simples. O caminho já
até porque eu lido com essas matérias Isso. diariamente. Está a ser percorrido, não é? Não, é muito mais simples, mas só isto não basta. Porque além, por exemplo, de dares essa garantia real, que é o terreno que a volta e meia vais precisar para implementar o projeto, ainda tens de passar uma procuração revogável. Sim. Quer dizer, que a banca nem quer ter chatice de, se tiveres em cumprimento, ela executa automaticamente, sem poder discutir contigo, porque já fizeste. Quer dizer, é tanto risco que a banca vai investir sempre no seguro. Enquanto a conjuntura económica não mudar no sentido de políticas que incentivem a concessão de crédito e a conjuntura diga, não, a partir de agora é confortável emprestar porque é daí que vem o nosso lucro, vai ser sempre seguro fazer investimentos em títulos. Boa. Duarte, estamos mesmo já na reta final, mas gostaríamos que deixasse uma mensagem de encorajamento para os nossos novos empreendedores ou para os empreendedores que já estão no mercado. Conselhos é que deixas para eles? Orar muito. Essa foi boa. Não, é necessário que as pessoas, volto aqui a dizer, que as pessoas identifiquem aquilo que gostam de fazer, para poderem fazer com paixão, com amor, que planifiquem, tem que planificar e ter certeza que é aquilo que ele sabe fazer e vai ser diferente dos outros. Não seguir modas. As modas são passageiras. É aquilo que nós somos, é para sempre. Volto aqui a dar, vamos dizer que esse gajo gosta muito de mulheres, mas não. É exatamente aquilo, é olhar para aquilo que é visualmente atrativo e aquilo que é por uma vida duradoura. As pessoas metendo Deus à frente de tudo e olhando para aquilo e pedindo a Deus que lhes dê orientação, chegam lá. Tu, se chorares todos os dias e pedires a Deus que te oriente a seguir os melhores caminhos, dizer, Senhor, mas há um problema que as pessoas têm com Deus. Eles fazem o pedido a Deus, mas quando Deus faz a concessão, ele deixa de ter relação com Deus, porque ele já atingiu o objetivo. É para Senhor, muito obrigado, atingiu os objetivos e foi, não, tu deves cumprir com aquilo, porque as promessas são para ser cumpridas. Então, e mais do que tudo, se vais ter um compromisso com Deus, deves levar esse compromisso até o fim, porque ninguém consegue enganar a Deus. E por outra, saber exatamente que aquilo que vais fazer, tu gostas de fazer, que aquilo que estás a fazer te dá prazer em fazer. E tu não estás a trabalhar, estás a ter prazer em fazer. Eu vejo algumas pessoas que estão viradas ao mundo do entretenimento, quando eles estão a ligar, eles vibram. Tu vês jogadores de alta performance, como Cristiano Ronaldo, que quase aos 40 anos ainda chora porque não ganhou um jogo. Ele gosta daquilo. Aquilo não é profissão. Ele acha que aquilo não é profissão, aquilo é ele. Há uns que jogam Balotelli, talento e tal, mas não vejo aquilo. Ele faz aquilo porque é bom naquilo, mas não gosta. Há muitos jogadores que tu dizes é muito bom, mas ele teve talento natural, mas não gosta daquilo. E tu, quando vais para o mercado, vais encontrar gente que gosta de fazer aquilo que estás a fazer porque é rentável. A curto prazo é funcional, mas a médio e longo prazo não é funcional. Tem que fazer aquilo que gostam. Fazendo aquilo que gostam, vão fazer as coisas com prazer, com mais garra e determinação. E quando tiverem que ser resilientes, eles serão e vão atingir os objetivos. Uau. Oba. Edson, grande aula que tu deste aqui, Duarte. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Duarte. Foi um prazer muito grande em ter-te aqui. É uma honra, temos que ter parte 2. Com certeza que teremos. Definitivamente. Ficou muita coisa por dizer, mas é isto. Lá para casa, muito obrigado por terem estado até o final. Eu disse que ia ser fantástico e foi. Acho que Não a se gente esqueçam, entregou, né? Sim, não se esqueçam de curtir, encaminhar para todos os familiares, amigos e pôr o nosso like,
Senão vamos fazer o quê? Vamos falir e a gente não pode falir. Se faz favor, compartilha ao máximo e obrigado por tudo. Tchau! Obrigado, tchau.